Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de setembro banhava a pequena cidade de Beira Rio de uma luz suave e quente. As folhas começavam a ficar vermelhas, e o ar carregava aquele aroma único de volta às aulas. No pátio da escola, grupos de alunos conversavam, riam e se avaliavam. No meio dessa comoção, uma figura se destacou. Maya Johnson, 17 anos, caminhava com confiança, mas em silêncio. Seu cabelo preto estava preso para trás, e seus olhos castanho escuros observavam calmamente o novo ambiente. Apesar da aparência discreta, Maya exalava uma força interior que ninguém imaginaria à primeira vista. Maya tinha acabado de se mudar com a família para Riverside por motivos profissionais do pai. Ela sabia que ingressar em uma nova escola seria um desafio, especialmente como aluna negra em uma cidade onde a diversidade era rara. Mas ela não se deixava intimidar. Sua paixão, o boxe, esporte que praticava desde a infância, lhe ensinara disciplina, controle e coragem. Essas qualidades agora eram suas armas silenciosas. Ao passar pelos portões da escola, sentiu alguns olhares curiosos se voltarem para ela. Alguns sussurravam, outros encaravam, mas Maya não se importava. Ela havia aprendido a seguir em frente apesar do julgamento e do preconceito. O que ninguém sabia ainda era que Maya Johnson não era apenas mais uma aluna novata. Ela era uma força a ser reconhecida, e aqueles que ousassem desafiá-la logo descobririam. Primeiro dia de Maya em escola secundária Riverside parecia estar ocorrendo normalmente, mas a atmosfera mudou assim que ela entrou no salão principal. Os corredores estavam cheios de alunos apressados, risadas estrondosas e armários batendo intermitentemente. Maya caminhava calmamente, segurando sua mochila contra o corpo, observando cada detalhe, cada rosto. Foi então que ela atraiu a atenção de 3 estudantes conhecidos por sua arrogância. Tyler Brooks, alto e corpulento, com um sorriso zombeteiro que nunca saía do seu rosto. Jake Henderson, o segundo da gangue, sempre pronto para seguir as provocações de Tyler. Chad Miller, o menor, mas o mais sorrateiro, aquele que adorava humilhar os novatos. Eles trocaram um olhar cúmplice e decidiram testar o recém-chegado. Tyler deu um passo à frente, com a voz carregada de sarcasmo. Ei, você novato. De onde você é, exatamente? Maya olhou para cima calmamente, sem demonstrar medo. Acabei de me mudar para cá com minha família, respondeu educadamente. Jake riu baixinho. Dá para ver. Você acha mesmo que vai sobreviver aqui sozinho? Chad acrescentou ironicamente, e olhe como ela se veste. Ela parece que veio de outro século. Maya deu um pequeno sorriso, mas não respondeu aos insultos. Sua contenção irritou ainda mais os 3 garotos. Eles não estavam acostumados a serem ignorados ou a permanecerem calmos diante de suas provocações. No pátio, Tyler cutucou levemente a bolsa de Maya, na esperança de provocar uma reação. Os alunos que passavam começaram a cochichar, intrigados com a cena. Maya se endireitou, seu olhar claro e determinado fixo em Tyler. Ela não deu um passo para trás. Pela primeira vez, Tyler sentiu uma pontada de desafio. Não se tratava de apenas mais um aluno, e isso estava prestes a ser confirmado. O intervalo para o almoço estava a todo vapor. Os alunos se espalhavam pelo pátio, alguns jogando basquete, outros conversando em pequenos grupos. Maya, com a bandeja na mão, procurou um lugar tranquilo para sentar. Avistou um banco isolado sob um velho carvalho e sentou-se, na esperança de escapar da agitação. Mas Tyler, Jake e Chad não estavam dispostos a deixá-la sozinha. Pareciam determinados, seus passos ecoando pesadamente na calçada, chamando a atenção dos alunos ao redor. Tyler se aproximou de Maya com um sorriso irônico. Então, novata, pronta para se mostrar? Ele perguntou com uma voz provocativa. Maya largou a bandeja, cruzou as pernas e respondeu calmamente. Não estou procurando encrenca. Chad riu baixinho. Mas o problema sempre acaba com você, acredite. Tyler deu mais um passo à frente e empurrou Maya de leve. Desta vez a intenção era clara, provocá-la fisicamente. Os alunos começaram a se reunir ao redor deles, atraídos pela tensão crescente. Era quase possível sentir o ar vibrando de excitação e curiosidade. Maya respirou fundo, mantendo a calma. Ela aprenderá a lidar com esse tipo de situação através do boxe. A maioria das pessoas espera que uma garota recue ou entre em pânico. Ela não. Seu olhar endureceu e sua postura atraiu uma confiança que Tyler não havia previsto. Tyler, acreditando que sua força a dominava, fez um movimento repentino para empurrá-la.
Mas Maya se esquivou com uma fluidez surpreendente, sua mão empurrando delicadamente a de Tyler, desequilibrando-o ligeiramente. Os espectadores começaram a murmurar, surpresos com a reação dela. O quê? Tyler gaguejou, chocado. É só que nada, Maya respondeu calmamente, com um pequeno sorriso nos lábios. Mas aquele sorriso escondia uma verdade que ninguém no pátio ainda imaginara. Maya não era apenas capaz de se defender, como também controlava a situação com precisão quase perfeita. Tyler e seus amigos estavam prestes a descobrir que haviam subestimado sua nova colega. A atmosfera no pátio era eletrizante. Os alunos formaram um círculo ao redor de Maya e Tyler, esperando para ver como a situação se desenrolaria. Tyler, ainda incomodado com a facilidade de Maya em se esquivar de seu gesto, levantou-se, cerrando os punhos. Bem, acho que é hora de mostrar que você não pode simplesmente ficar aí parado sorrindo, disse ele ameaçadoramente. Jake e Chad trocaram um olhar preocupado, mas permaneceram em silêncio, deixando Tyler liderar o confronto. Os outros alunos prenderam a respiração. Tyler deu um passo à frente e tentou empurrar Maya com toda a força. Mas ela não recuou. Seu treinamento de boxe desde a infância havia desenvolvido sua velocidade, flexibilidade e capacidade de antecipar os movimentos do oponente. Em um movimento fluido, Maya se esquivou do golpe e agarrou delicadamente o braço de Tyler. Com um movimento pequeno e preciso, ela o desequilibrou, fazendo-o cambalear e perder o equilíbrio. Tyler caiu para trás e atingiu o chão com um baque, enquanto os espectadores assistiam em choque. Um silêncio pesado caiu sobre o pátio. Ninguém jamais vira Tyler tão humilhado. Os alunos murmuravam entre si, incrédulos. Maya se endireitou calmamente, sem levantar a voz, e cruzou os braços. Não tenho nada contra você. Mas nunca me deixarei intimidar, disse ela com uma calma que desconcertou Tyler ainda mais. Foi quando algumas pessoas começaram a sussurrar. Ela é uma boxeadora. A notícia se espalhou como fogo na palha. Tyler e seus amigos ficaram chocados ao descobrir que Maya não era uma aluna comum, mas sim uma lutadora disciplinada e treinada. Tyler se levantou lentamente, com as bochechas coradas de vergonha e frustração. Maya, no entanto, permaneceu calma, ciente de que aquele confronto havia apenas estabelecido a base para seu respeito na escola. O silêncio no pátio era quase sufocante. Os alunos que testemunharam o incidente não sabiam para onde olhar. Tyler sentou-se no chão, esfregando a perna e encarando Maya, incapaz de acreditar no que acabará de acontecer. Jake e Chad ficaram paralisados, boquiabertos, impotentes diante do controle da garota. Maya ficou ali, cruzando os braços calmamente. Seu olhar não demonstrava raiva nem arrogância, apenas uma confiança silenciosa que inspirava respeito. Os murmúrios entre os alunos começavam a se transformar em exclamações. Ela é incrível! Você viu isso? Não é possível. Ela simplesmente o desequilibrou como se não fosse nada. Tyler se levantou com um gemido, as mãos tremendo. Isso não acabou. Mas ninguém parecia disposto a levá-lo a sério. Os outros alunos já haviam descoberto. Maya não era alguém que se deixasse intimidar facilmente. Nessa época, o diretor, Sr. Harrington, veio correndo, alertado pela comoção. Os alunos se afastaram para deixá-lo passar. Ele olhou para a cena, para os 3 bandidos e para Maya, e franziu a testa. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou firmemente. Maya explicou calmamente. Eles tentaram me provocar fisicamente. Eu só estava me defendendo. A diretora, impressionada com a calma e o controle de Maya, assentiu. Muito bem. Ninguém deve ser humilhado ou colocado em perigo. Tyler, Jake e Chad, vocês enfrentarão consequências por seu comportamento. Tyler e seus amigos abaixaram a cabeça, envergonhados, enquanto os outros alunos assistiam com admiração e espanto. Era oficial. Maya Johnson tinha acabado de deixar claro para toda a escola que não era um alvo fácil. Naquele dia, a reputação de Maya mudou para sempre. Ela não era mais apenas a aluna novata e quieta. Agora era aquela que era respeitada, aquela que era vista com admiração e um pouco de medo. Na manhã seguinte, a notícia do incidente se espalhou por toda a cidade. Escola secundária Riverside como fogo na palha. Os alunos que não tinham presenciado a cena no pátio já tinham ouvido os sussurros e as histórias exageradas daqueles que tinham presenciado tudo. Maya, ao entrar no salão, imediatamente sentiu os olhares fixos nela. Alguns sussurravam entre si, outros a encaravam com uma mistura de curiosidade e respeito. Na sala de aula, o professor de matemática, Sra. Parker, lançou-lhe um sorriso de aprovação. Acredito que alguns já ouviram falar do seu talento, disse ela com uma piscadela. Maya sorriu discretamente, respondendo simplesmente, era só uma questão de se defender, senhora.
Tyler, Jake e Chad foram convocados pelo diretor, Sr. Harrington. A humilhação sofrida diante da escola e a intervenção dos professores deixaram marcas. Estavam com o rosto vermelho, nervosos e incapazes de encarar os colegas. Até mesmo alguns dos alunos que antes os admiravam estavam começando a se distanciar deles. Maya, por sua vez, não estava tentando humilhar ninguém. Ela continuou a andar pelos corredores com calma e dignidade, sabendo que a verdadeira força reside no autocontrole. Gradualmente, alguns alunos se aproximaram dela para se desculpar ou simplesmente parabenizá-la por seu autocontrole. Entre eles, Samantha Lewis, uma aluna esportiva e sorridente, aproximou-se. Olá, meu nome é Samantha. Só queria dizer que foi impressionante, e que você tem o meu respeito. Maya respondeu com um sorriso sincero. Obrigada, isso significa muito. Naquele dia, Maya percebeu que as consequências daquele incidente não eram apenas para Tyler e sua gangue. Elas haviam mudado a percepção de todos ao seu redor. Ela acabará de ganhar algo precioso, respeito e reconhecimento de seus camaradas, não por intimidação ou arrogância, mas pela força silenciosa de sua determinação e coragem. O dia mal havia amanhecido quando os corredores de escola secundária Riverside já estavam cheios de sussurros e olhares curiosos. A reputação de Maya Johnson havia crescido. Por onde ela passava, os alunos sussurravam entre si. Você viu o que ela fez com Tyler? Ela é realmente uma boxeadora? Ninguém deve incomodá-lo. Mesmo no refeitório, a excitação era palpável. As mesas, normalmente barulhentas, silenciaram por um momento quando ela entrou, bandeja na mão. Os alunos pareciam atentos a cada movimento seu, fascinados por aquela jovem que ousara se defender contra os valentões mais notórios da escola. Alguns, intrigados, aproximaram-se dela timidamente. Samantha Lewis, que se aproximara de Maya desde o primeiro incidente, sentou-se ao lado dela. As pessoas estão falando de você em todos os lugares, disse ela com um sorriso cúmplice. Acho que você acabou de mudar a dinâmica da escola. Maya deu de ombros modestamente. Não era isso que eu queria. Eu só queria que isso parasse. Mas apesar de sua humildade, os alunos começaram a admirar sua força e autocontrole. Até mesmo alguns meninos que antes a ignoravam ou subestimavam agora a abordavam com cautela e respeito. Tyler, por sua vez, havia se tornado mais distante. A vergonha e a humilhação do dia anterior o assombravam. Ele não sabia mais como confrontar Maya sem perder ainda mais credibilidade diante dos amigos e dos outros alunos. Jake e Chad, por outro lado, permaneceram em silêncio e evitaram o olhar dos outros, sentindo que suas reputações também haviam sido afetadas. A notícia chegou até mesmo aos seus professores. Alguns a olhavam com outros olhos, impressionados com sua maturidade e compostura. Maya começava a entender que às vezes, um único ato de coragem pode transformar a forma como os outros a percebem, e que essa força silenciosa pode abrir portas inesperadas para ela. Naquele dia, Maya percebeu que não era mais apenas uma aluna nova, ela havia se tornado uma presença respeitada, uma figura que inspirava admiração e cautela nas mentes daqueles ao seu redor. Poucos dias após o incidente, a vida na escola começava a voltar ao normal, mas o impacto de Maya na escola ainda era sentido. Tyler, Jake e Chad pareciam estar reduzindo a arrogância, observando Maya à distância, sem saber como poderiam recuperar algum resquício de credibilidade. Chad, o menor, mas geralmente o mais astuto, foi o primeiro a se aproximar timidamente de Maya no corredor. Olha, eu queria me desculpar pelo que aconteceu, gaguejou ele, evitando o olhar dela. Maya olhou para ele calmamente e assentiu levemente. Obrigada, anotado. Não tenho interesse em brigar com alguém que admite seus erros. Jake, menos seguro de si, deu um passo à frente. Eu também. Desculpe. O Tyler estava sobrecarregado. Maya respondeu com a mesma calma. É importante aprender com os erros. Não repitam isso. Quanto a Tyler, o confronto foi mais difícil. Vergonha e frustração ainda eram evidentes em seus olhos. Mas após um momento de silêncio, ele assentiu. Ok, eu entendo. Maya não disse mais nada, mas o simples fato de ele ter reconhecido o comportamento dela foi um ponto de virada. Durante esse tempo, Samantha Lewis, que já havia demonstrado interesse por Maya, sentou-se ao lado dela durante o almoço. Sabe, muita gente fica impressionada com você, disse ela com um sorriso maroto. E acho que poderíamos ser boas amigas. Maya sorriu genuinamente. Eu ficaria feliz. É bom ter alguém com quem posso contar aqui. Aquele dia marcou o início de uma mudança. Maya estava começando a fazer verdadeiros aliados, colegas que respeitavam sua força e dignidade. As tentativas de reconciliação dos alunos que a provocaram não eram apenas desculpas.
Elas mostravam que o respeito pode nascer mesmo onde há bullying. A partir daquele momento, Maya sentiu que podia se concentrar não apenas na autodefesa, mas também em construir relacionamentos significativos naquele novo ambiente. O medo e a insegurança foram substituídos por respeito e confiança, tanto por si mesma quanto pelas pessoas ao seu redor. Algumas semanas se passaram desde o primeiro incidente. Maya já havia se adaptado à sua rotina na escola, cercada por amigos como Samantha e alguns outros alunos que aprenderam a respeitá-la. A reputação da jovem boxeadora havia se consolidado, e mesmo aqueles que antes tentavam intimidá-la mantinham distância. No entanto, Tyler não havia digerido totalmente a derrota. Ele havia ruminado sobre a humilhação, e o desejo de provar que ainda era o chefe da escola não o abandonara. Certa tarde, enquanto Maya atravessava o pátio, Tyler apareceu com Jake e Chad atrás dele. Seu olhar era duro, mas Maya imediatamente sentiu que ele não estava pronto para recomeçar. Então, garota novata, você acha que todo mundo vai continuar te respeitando à toa? Tyler disse arrogantemente, tentando provocar um incidente. Maya parou e olhou para ele calmamente, colocando a mão na bolsa. Eu não busquei respeito. Só aprendi a me defender. E não vou começar a brigar desnecessariamente de novo. Tyler deu um passo à frente, mas desta vez foi mais cauteloso. Deu um empurrão repentino, pensando que poderia surpreendê-la. Mas Maya se esquivou com uma fluidez impressionante, usando seu treinamento para controlar a situação sem machucar ninguém. Ela o guiou ligeiramente para o lado, desequilibrando-o sem esforço. Tyler recuou, chocado com seu controle e precisão. Os espectadores ao redor do pátio assistiam boquiabertos. Até Jake e Chad começaram a perceber que jamais conseguiriam intimidar Maya. Você é realmente incrível, Chad murmurou, incapaz de esconder sua admiração. Tyler, humilhado, mas dessa vez ciente dos limites de sua provocação, deu um passo para trás e disse em voz baixa, ok, você venceu, de novo. Maya assentiu calmamente. Eu não venci. Ninguém vence quando tenta lutar por nada. Este momento marcou o fim de todas as tentativas de intimidação contra ela. Maya havia demonstrado que sabia se defender com habilidade e compostura, e que não estava tentando humilhar os outros, mas simplesmente se proteger. Sua reputação na escola atingiu o auge, respeitada, admirada e agora intocável por valentões. Nas semanas seguintes, a reputação de Maya Johnson estendia-se muito além do pátio da escola. Sua calma, força e postura impressionavam não apenas os alunos, mas também os professores. Mesmo aqueles que nunca a tinham visto antes se lembravam das histórias contadas nos corredores, amplificadas pela admiração e curiosidade. Maya não era mais apenas a novata, ela havia se tornado uma figura respeitada e inspiradora. Os alunos a procuravam para conversar sobre boxe, pedir conselhos ou simplesmente para trocar algumas palavras. Algumas meninas, em particular, ficavam fascinadas por sua disciplina e capacidade de manter a calma sob pressão. Samantha Lewis tornou-se sua aliada mais próxima. Juntas, elas discutiam sobre treinamento, estudos e projetos pessoais. Sabe, Maya, disse Samantha um dia durante o almoço, você realmente mudou a atmosfera por aqui. As pessoas te respeitam por quem você é, não por quem pensavam que você era. Maya sorriu. Eu nunca tentei mudar nada. Mas acredito que quando você se mantém firme e age honestamente, os outros acabam percebendo. Até Tyler, Jake e Chad finalmente aceitaram a situação. Não tentaram mais intimidá-la, em vez disso passaram a encará-la com uma mistura de cautela e respeito. Tyler, em particular, parecia refletir sobre suas ações e a humildade que Maya lhe inspirara. Com o tempo, Maya também se tornou um modelo para alguns alunos mais jovens que admiravam sua coragem e disciplina. Os professores começaram a citá-la como um exemplo de compostura e autocontrole, e vários alunos a procuraram pedindo para compartilhar suas técnicas de concentração e autocontrole, não apenas para o boxe, mas para a vida cotidiana. Assim, Maya Johnson transformou gradualmente a imagem da escola, onde antes reinavam a intimidação e o preconceito, o respeito, a disciplina e a admiração agora dominavam. E ela, silenciosa, mas firme, continuou a avançar, ciente de que sua força não residia apenas em seus punhos, mas em sua capacidade de manter o controle de si mesma e inspirar os outros. O ano letivo estava chegando ao fim e a escola secundária Riverside não era mais a mesma. Maya Johnson havia deixado uma marca indelével nos corredores e na mente de seus colegas. A nova aluna tímida e reservada do início do ano havia se tornado uma figura respeitada, admirada por sua coragem, disciplina e autocontrole. Todos os dias, Maya caminhava pelos corredores com confiança,
cumprimentando amigos e sorrindo para os alunos que antes a ignoravam ou subestimavam. Samantha Lewis estava sempre ao seu lado, e juntas, criaram um pequeno círculo de alunos que apreciavam a determinação e a calma de Maya. Os antigos valentões, Tyler, Jake e Chad, estavam agora mais cautelosos e atenciosos. Tyler, em particular, parecia ter mudado, aprender a humildade e respeito com Maya. Agora, ele a cumprimentava com um simples aceno de cabeça, sem arrogância ou provocação. Maya continuou a treinar boxe, ciente de que sua força física e mental vinha tanto de sua disciplina quanto de sua técnica. Mas ela sabia que o que realmente a tornava forte era sua capacidade de manter a calma e inspirar os outros. Os alunos a procuravam em busca de conselhos sobre treinamento, foco ou simplesmente como enfrentar os desafios da vida. No final do ano, durante uma cerimônia escolar, o diretor Sr. Harrington fez um discurso sobre coragem e perseverança. Mencionou Maya sem nomeá-la, falando de um exemplo de força silenciosa e respeito que havia mudado a escola. Os alunos entenderam imediatamente que ele estava falando dela e o olharam com admiração. Maya, sentada discretamente entre eles, sorriu interiormente. Este ano, Maya aprendeu algo essencial. A verdadeira força não reside em derrotar os outros, mas no autocontrole, na coragem e na capacidade de inspirar respeito. Ela agora sabia que, independentemente dos desafios que a aguardavam, estava pronta para enfrentá-los com determinação e dignidade. Assim, a nova aluna que chegará em setembro transformará sua vida e a vida de todos ao seu redor. A Riverside High School não era mais apenas uma escola. Havia se tornado um lugar onde a coragem e o respeito podiam triunfar, e Maya Johnson era a prova viva disso.